Honda lança 2 motos inéditas no Brasil para desbancar rivais da Yamaha. O mercado brasileiro de motocicletas atravessa um de seus momentos mais aquecidos, registrando uma recuperação nas vendas que não se via há mais de uma década. Em um cenário onde a disputa pela preferência de um consumidor cada vez mais exigente se torna acirrada, a Honda Motos decidiu elevar o nível. Com um pacote de lançamentos estratégicos previstos para o biênio de 2025 a 2026, a fabricante busca não apenas consolidar sua hegemonia no país, mas também neutralizar o avanço comercial de concorrentes diretas como a Yamaha. Para os entusiastas que buscam uma pilotagem visceral, a grande aposta é a CB1000 Hornet. O modelo ganha destaque especial na configuração SP, projetada para quem deseja componentes de pista em uma moto urbana. O motor de 4 cilindros, derivado das competições, foi ajustado para entregar 157 cavalos de potência máxima. Para acompanhar esse desempenho, a moto traz suspensão traseira ajustável da renomada Griffo Öhlins, garantindo estabilidade precisa em curvas de alta velocidade. A segurança fica por conta das pinças de freio Brembo Stilema, que oferecem controle e tato superiores em frenagens bruscas, além de um sistema kickshifter para trocas de marchas ultra rápidas, sem a necessidade de acionar a embreagem. Já para o público que prioriza o conforto em longas distâncias, a Honda apresenta a nova NC 750X 2026. O modelo passou por uma atualização estética profunda, com carenagens redesenhadas e um porta-objetos ampliado para 23 litros. Na versão MT, que preserva o tradicional câmbio manual de 6 marchas para os motociclistas puristas, o preço sugerido é de R$ 56.621. Sob o tanque, o motor bicilíndrico de 745 cm3 foi recalibrado para trabalhar com mais eficiência em baixas rotações, otimizando o consumo de combustível tanto no trânsito urbano quanto nas rodovias. Este movimento acompanha um setor em plena expansão. As projeções indicam um crescimento de 4,5% na produção nacional, com a expectativa de atingir a marca histórica de 2,07 milhões de motocicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus. Para celebrar esse momento e acompanhar o avanço das vendas, a Honda reforça que, além destas novidades, o catálogo será complementado por edições especiais com grande apelo emocional para o público brasileiro. Agora que vocês já ficaram por dentro dos detalhes técnicos desses novos lançamentos da Honda, eu queria convidar vocês para darmos um passo atrás e olharmos para o quadro geral dessa movimentação. Quando a gente fala da Honda, não estamos falando apenas de uma fabricante de veículos, mas de uma instituição que se confunde com a própria história da industrialização brasileira e da mobilidade no nosso país. A trajetória dessa companhia no Brasil começa lá nos anos 70, quando a marca percebeu que o nosso solo, com suas dimensões continentais e desafios de infraestrutura, clamava por soluções ágeis e, acima de tudo, confiáveis. A marca nasceu da visão empreendedora de Soichiro Honda, um homem que começou consertando bicicletas no Japão e que, com uma resiliência quase inabalável, transformou uma pequena oficina em um império global. Ele sempre defendeu que o sucesso é apenas 1% do seu trabalho, que resulta dos 99% que se chama fracasso. E é justamente esse espírito de testar limites que a gente vê refletido nessa aposta agressiva que eles estão fazendo agora. Se a gente olhar para a história da Honda, é impossível não notar como eles construíram uma relação de confiança quase cega com o brasileiro. Quem nunca teve um pai ou um avô que dizia que Honda não quebra, que é um motor para a vida toda? Essa reputação foi forjada em décadas de presença no Polo Industrial de Manaus, onde a marca não só instalou suas linhas de montagem, mas desenvolveu uma verdadeira escola de engenharia para o clima e o tipo de uso que nós, brasileiros, fazemos das motos. E é curioso notar como essa disputa com a Yamaha, que a notícia destacou, não é um fenômeno novo. Pelo contrário, é o grande clássico da indústria de duas rodas. Durante anos, vimos esse duelo de titãs em todos os segmentos, desde as pequenas motos de baixa cilindrada, que são a base da pirâmide do transporte nacional, até as máquinas de alta performance que fazem o coração dos motociclistas bater mais forte. Olhando para essa nova CB1000 Hornet, o que me chama a atenção é como a Honda está tentando retomar um terreno que em determinado momento pareceu ficar um pouco estagnado. A linha Hornet, para quem viveu os anos 2000, é quase um símbolo cultural. Ela foi a moto dos sonhos de uma geração inteira, aquela que unia o desempenho de uma esportiva com a praticidade de uma moto que você podia usar no dia a dia, sem ficar com as costas destruídas após meia hora de rodagem.
Ver a Honda trazer de volta esse nome com tanta força e com componentes de grife, como as suspensões Öhlins e os freios Brembo, é uma clara resposta a um consumidor que amadureceu. O motociclista de hoje não quer apenas um meio de transporte, ele quer o melhor da tecnologia de pista. Ele quer o prazer de pilotar uma máquina que responda prontamente aos comandos, e a Honda entendeu que, para manter a fidelidade desse cliente, ela não poderia mais se apoiar apenas na robustez histórica, ela precisava entregar performance visceral. Já no caso da NC 750X, a estratégia é outra, muito mais voltada para a racionalidade e o conforto. Essa moto sempre teve um perfil peculiar, sendo amada por uns e incompreendida por outros, justamente por entregar um torque muito presente em baixas rotações, o que, para o uso urbano e estradeiro, é um deleite. O fato de eles terem redesenhado o porta-objetos e mexido no motor mostra que a marca está ouvindo o feedback do usuário real, aquele cara que viaja, que precisa levar capa de chuva, luvas ou até mesmo capacete no lugar onde normalmente ficaria o tanque de combustível. É um design inteligente, focado em quem usa a moto como ferramenta de liberdade. Agora, fazendo uma correlação com o momento atual da indústria, a gente precisa falar sobre esse cenário de expansão. Quando a gente vê uma projeção de 2,07 milhões de motocicletas saindo de Manaus, isso é um termômetro direto da nossa economia. A moto deixou de ser apenas uma alternativa de transporte para se tornar, cada vez mais, a protagonista da logística de entregas e da mobilidade individual urbana. E é exatamente aí que eu acho que mora o grande jogo da Honda. Eles sabem que se não oferecerem produtos com apelo emocional, como a nova Hornet, eles correm o risco de se tornarem uma marca apenas utilitária. O equilíbrio entre o utilitário, que garante o volume de vendas, e o aspiracional, que garante o status da marca, é o que mantém a Honda no topo há tanto tempo. Na minha visão, a televisão e a mídia especializada muitas vezes focam apenas no preço ou no consumo, mas o que a gente está vendo aqui é uma guerra de identidade. A Yamaha, com seu design sempre muito arrojado e uma engenharia que foca muito no prazer de pilotagem pura, empurrou a Honda para um canto onde ela foi forçada a evoluir. E o consumidor final, como sempre, acaba saindo ganhando com essa rivalidade. Eu particularmente acho que essa fase da Honda de trazer componentes de marcas de luxo para motos de série é um movimento de defesa muito inteligente contra as fabricantes premium europeias que vinham abocanhando uma fatia desse público que quer performance sem ter que lidar com a manutenção complicada de marcas menos capilares. Eu me pergunto, no entanto, até que ponto o mercado brasileiro vai conseguir absorver esses lançamentos em um momento de juros ainda desafiadores. Mas, por outro lado, a gente percebe que o desejo pelo motociclismo no Brasil é algo que transcende a lógica puramente financeira. A moto é liberdade. É o caminho que o brasileiro encontrou para fugir dos engarrafamentos, para se sentir dono do seu próprio tempo. E quando uma marca como a Honda lança uma moto que não é apenas um meio de transporte, mas um objeto de desejo com 157 cavalos de potência, ela está validando esse sentimento. Para encerrar, eu diria que esse movimento de 2025 para 2026 é talvez um dos mais importantes da última década para a fabricante. Eles estão jogando pesado para mostrar que a hegemonia deles não é fruto do acaso ou apenas da tradição, mas de uma capacidade técnica de se reinventar sem perder a essência. É fascinante observar como uma empresa desse porte consegue manter a produção em massa de modelos populares ao mesmo tempo em que desenvolve máquinas de alta precisão que poderiam competir em qualquer autódromo do mundo. Se isso vai ser suficiente para frear o avanço da concorrência, o tempo e as ruas vão nos dizer, mas uma coisa é certa: o motociclista brasileiro nunca teve tantas opções de qualidade como está tendo agora. E cá entre nós, ver essas máquinas nas ruas é um sinal de que, apesar de todos os desafios, o mercado de duas rodas continua sendo um dos setores mais vibrantes e apaixonantes do nosso país. É uma briga que, para nós que gostamos de motor, é um verdadeiro privilégio de acompanhar de perto. O que vocês acham? Será que essa Hornet consegue ser a matadora de rivais que a Honda promete, ou a concorrência ainda tem cartas na manga para esse embate? É um tema que, com certeza, vai render muitos debates nas próximas semanas. Vou contar um negócio pra vocês. Era uma vez um cara que falou assim: poxa, eu gosto tanto de notícia, eu vou criar mais um canal. Aí, de repente, ele começa a postar notícia e ninguém se inscreve. Aí, o que eu faço? Eu continuo postando, porque eu gosto. Agora, me dá essa moral aí, gente. Se inscreve no canal. Me dê esse like. E se você comentar, eu vou receber uma notificação aqui no meu celular. Alguém comentou. Aí eu comento junto o seu comentário e a gente engaja esse vídeo. E esse vídeo pode chegar longe. E você,
Se não chegar também não tem problema, você comentou e eu fiquei feliz. Porque não é fácil fazer um canal para as pessoas não se inscreverem e não comentarem. Valeu? Vou esperar, hein? Comenta aí para você ver se eu não comento também.